Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus Cristo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1, para que nós possamos continuar a meditar no que está escrito nessa carta, que apesar de ter sido escrita de uma prisão, ela é a carta da alegria. Ela é uma carta que tem como objetivo nos fazer pessoas verdadeiramente alegres, verdadeiramente felizes. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, e sempre que eu tive a chance eu conversei com pessoas dizendo isso, embora esteja longe de alcançar, mas já peço ao Senhor que me faça alcançar e faça também os irmãos alcançarem essa alegria verdadeira, genuína. E o que eu conversava às vezes com as pessoas era que nós não devemos apoiar a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa satisfação em alicerces frágeis, em apoiar a nossa vida numa base frágil, pisar o chão da vida, um chão assim fraco, ter uma base fraca, como por exemplo você depender de a sua situação financeira estar bem para você ficar alegre, ou você depender que o seu trabalho esteja dando tudo certo para você ficar alegre. Ou você depender até mesmo de que a sua família esteja ali te apoiando, te dando suporte. O que eu estou dizendo é que até mesmo a família, até mesmo o casamento, o trabalho, qualquer coisa que não seja Deus é uma base muito fraca para a gente se apoiar. E nós jamais conseguiremos experimentar essa alegria profunda se nós tivermos uma dependência de qualquer coisa daqui para podermos ficar alegres. Esse é o ponto dessa carta. Tudo que se escreve aqui nessa carta é Paulo com esse desejo de fazer os irmãos entenderem que é possível estar alegre, verdadeiramente alegre em toda e qualquer situação. Não quero dizer com isto que nós não tenhamos momentos de tristeza, mas essa tristeza é uma tristeza que não alcança essa alegria. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Você fica triste, mas essa tristeza não rouba essa espécie de alegria que existe no Evangelho de Jesus Cristo. Há uma espécie de alegria que não pode ser roubada. Eu quero que os irmãos não me entendam mal, não saiam daqui pensando que é proibido se entristecer diante de uma situação difícil da vida, diante de um grande aperto, de uma grande angústia. Nós podemos sim nos entristecer, nos angustiar, chorar, clamar, buscar ajuda. É preciso fazer isso. Mas eu estou dizendo que ainda que nós passemos por situações desse tipo, há uma alegria no nosso coração que não pode ser roubada. Ainda que nós venhamos a perder um ente muito querido, uma pessoa, um parente muito próximo, muito amado, ali vai existir uma tristeza profunda, mas essa tristeza profunda não será capaz de roubar a alegria da salvação. A carta aos Filipenses é como se ela colocasse uma lupa
para você poder enxergar essa verdade, essa alegria, que você não pensa nela, eu não penso nela. A gente passa os nossos dias, a gente vai vivendo a nossa rotina sem pensar nessa alegria. A alegria de muitos é chegar no trabalho, porque não gosta muito de ficar em casa. A alegria de muitos é chegar em casa, porque não gosta de estar no trabalho. A alegria de muitos é começar a assistir uma série. A alegria de outros é comer um bom prato de comida. A alegria de outros é quando não tem ninguém perturbando. A alegria de alguns outros é quando a conta bancária está ali bem recheada e a pessoa não tem preocupações. A alegria de outros é quando não tem dívidas. Mas quando as coisas não vão desse jeito, quando a vida não se apresenta do jeito que a pessoa esperou, ela pode desmoronar. Esse é que é o problema. Se você estiver firmado num alicerce que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, você desmoronará diante das decepções e das frustrações da vida. Ainda que a tua alegria, marido, seja na tua esposa, isso é tão bonito, não é? E eu não digo isso com sarcasmo, é bonito mesmo. Ainda que a tua alegria, esposa, seja no teu marido, isso é tão bonito. Ainda que a tua alegria, pais, seja nos teus filhos. Ainda que a tua alegria, filho, seja dos teus pais, e isso é tão bonito, mas não pode estar fundamentada nisso. Porque provavelmente, irmãos, todos nós que estamos aqui vamos morrer um dia. Provavelmente. Não dou certeza. Pode ser que alguém seja arrebatado no carro de fogo. Pode ser que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Deus, volte antes que nós morramos e nós seremos apenas transformados num abrir e fechar de olhos e não passaremos pela morte. Mas provavelmente, irmãos, todos aqui morreremos. A vida é frágil, a vida é fraca, a vida é curta, é dura, é incerta. Não dá para você apoiar a sua alegria nas coisas daqui. Não me entendam mal. Não é para você desprezar estas coisas daqui. Não é para a esposa desprezar o marido. Muito pelo contrário. E nem vice-versa. É para essa família estar unida. É para essa família se alimentar mutuamente de alegria. Marido alegrando esposa, esposa alegrando marido, pais alegrando filhos, filhos alegrando pais, irmãos da igreja alegrando uns aos outros. Amém? Maravilhoso. Mas eu digo a vocês, eu pergunto a vocês, irmãos, é sempre assim? Dá para confiar nisso, irmão? Não dá para confiar. Então é preciso que nós nos confiemos em algo que seja verdadeiramente sólido. Alguma base que não vai falhar. Que quando tudo mais vier a desmoronar, ou se tudo mais vier a desmoronar, nós poderemos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Tudo meu desmoronou, perdi meus 10 filhos. Estou com uma doença terrível que me incomoda. Esse é o Jó falando. Estou com uma doença terrível que me massacra. Meus amigos vieram aqui e em vez de me ajudarem, deixaram a minha cabeça muito mais pesada. Estou sem entender o que está acontecendo comigo. Estou definhando. Acho que estou às portas da morte. A minha mulher chegou para mim e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é motivo de muita alegria. Que inclusive era uma expressão que era muito usada por vários irmãos antigamente na igreja quando vinham aqui na frente. Eles diziam: irmão, é motivo de muita alegria estarmos aqui. Mas o motivo mesmo de muita alegria é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. É o fato de Jesus ter feito o que fez por nós. Se apoie em Cristo. Pelo amor de Deus, leve Jesus Cristo a sério. Levemos, eu vou me incluir nisso, meus irmãos, porque eu sou um humano como vocês, eu tenho uma vida muito parecida com a de vocês, a nossa vida é muito parecida.
Nós vivemos preocupados, nós vivemos ansiosos, nós vivemos perturbados, muitas vezes atormentados pelas coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Esses dias me perguntaram assim, ser adulto é difícil, né? E é mesmo. Então a gente vive pensando nessas coisas, e quando a gente menos percebe, a gente está afundando em um pântano, em uma areia movediça de pensamentos, de preocupações, de tormentos, de tribulações, e nos esquecemos de uma verdade fundamental, e eu quero, em nome de Jesus, lembrar essa verdade agora para nós. O nosso Redentor vive. Nosso Redentor vive. Eu gosto muito de uma letra que eu não sei quase nada dela. É um cântico que eu também não sei cantar, mas eu ouvi alguém cantando uma vez. É de um hinário. E ele diz alguma coisa assim: eu posso adoecer, mas meu Deus não. Eu posso envelhecer, mas meu Deus não. Não sei se alguns irmãos aqui conhecem esse louvor, né? Tem algum hinário aí, não sei se de outra igreja. Eu gosto desse louvor, porque isso faz a gente parar de olhar para a gente e olhar para Deus, que é outro ponto importante para que a gente alcance essa alegria. É a gente parar um pouco de olhar para nós e voltarmos os nossos olhos para Deus. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente percebe tanta mazela. Aí a gente olha para Deus e Ele está sentado num alto e sublime trono. Mas o mais maravilhoso é que Ele não está somente lá. Porque senão a gente até diria, puxa que Deus injusto, eu estou aqui me acabando e Ele está sentado no alto e sublime trono. Não, é dito na palavra que Ele também habita com o aflito, com o contrito e com o abatido de espírito. É por isso que o contrito, o aflito, o abatido de espírito fica aflito, fica contrito, fica abatido, mas não perde a alegria, porque Deus está com ele. Deus está conosco. Essa é a mensagem. Esse é o ponto que deve ser levado a sério. É por isso que Paulo escreve essa carta de uma prisão, e de uma prisão ele fala de alegria. E numa prisão ele consegue se alegrar. Ele diz aqui várias vezes, em versículos que nós já meditamos, eu me regozijo e mais uma vez me regozijarei. Estou feliz, estou sabendo que vocês andam bem no Evangelho. E eu quero que vocês fiquem sabendo que o que eu estou passando aqui está contribuindo para aumentar o progresso do Evangelho de Jesus. A guarda que fica aqui me vigiando, esse pessoal já está quase todo mundo convertido. Eu estou pregando o Evangelho para eles. Já tem alguns para serem batizados. Eles já estão mandando a paz de Jesus Cristo para vocês. Se eu não estivesse aqui, eles não estariam sendo evangelizados. Dou graças a Deus então por estar nessa prisão. E fiquei sabendo que a minha prisão fez com que alguns irmãos aí fora ficassem mais ousados, eles se inspiraram em mim. Fiquei sabendo também que outros começaram a pregar por inveja, achando que poderiam me deixar triste, me deixar chateado, porque estão ganhando mais almas do que eu, digamos assim, mas eu não estou preocupado com isso, desde que eles estejam pregando Cristo. Glórias a Deus, eu me regozijo, eu me alegrarei, outra vez me alegrarei, sempre me alegrarei, porque o nome de Cristo está sendo pregado. Se você observar, é isso que está no versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Regozijo é um negócio assim maior do que alegria. Tem algumas palavras da língua portuguesa que elas são capazes de ampliar o sentido de outras. Então, regozijar é um negócio assim maior do que se alegrar. E ele diz assim, sempre me regozijarei. E não esqueça, irmão, ele está dizendo isso de uma prisão. Ele está preso e ele está dizendo isso. E aí nós entramos no versículo novo, que é o 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Duas forças presentes aqui e que devem estar presentes na vida do crente. Eu estou falando com crentes? Não precisa responder.
Não precisa responder. Somos crentes mesmo, irmãos. É uma coisa que às vezes eu me pergunto. É uma pergunta que é muito mais adequada que eu faça a mim mesmo do que eu faça a um de vocês. Mas é uma pergunta que é muito adequada quando cada um faz a si mesmo. Existe um versículo na Bíblia, uma palavra que diz assim: examinai, pois, a si mesmo, ou a vós mesmos, para verdes se estáis na fé. Não é aquele texto da ceia, não, é outro texto, é parecido. O da ceia diz: examine-se o homem, depois come, depois beba do pão e do cálice. Mas esse versículo diz assim, você precisa de vez em quando parar e se examinar para ver se você está na fé, para ver se você é crente mesmo. Então essa palavra aqui, ela é para crentes. Ela é para crentes. E os crentes têm à disposição duas forças muito poderosas, duas intervenções muito poderosas, que trazem muitas bênçãos para as nossas vidas. Bênçãos essas que são para a glória de Deus, porque uma bênção que serve só para o nosso benefício não é bênção. A bênção só é bênção mesmo se ela servir para a glória de Deus. E o versículo 19 afirma que Paulo está crendo na sua libertação. Observe o versículo 19, ele está preso, mas ele está certo de que ele vai ser liberto. Alguns dizem que ele estava certo de que ia ser liberto, porque de toda maneira ele ia ser liberto, ainda que ele morresse, ele estaria livre, porque seria uma outra forma de liberdade. Mas outros afirmam que ele quer dizer aqui que ele estava percebendo que ia realmente sair da prisão. Porque mais na frente ele vai dizer assim: brevemente eu espero estar aí com vocês na igreja. Ele sentia isso, ele percebia isso, e ele reconhecia que isso estava acontecendo por causa da súplica dos filipenses, por causa da oração dos filipenses e por causa da provisão do Espírito de Jesus Cristo. No meio da vida dos crentes existe a oração e existe a provisão do Espírito de Cristo. Amém, meus queridos? É outro motivo grande para a gente se alegrar. Eu hoje na escola bíblica, à tarde, falava com os irmãos que ali estavam, dizendo assim, a lição era sobre a parábola dos talentos e eu quis destacar um talento, um dom, que não é muito mencionado, um dom, um recurso, uma habilidade, uma capacidade que Deus, creio eu, deu para todo mundo. Todos temos condição de exercer esse dom, esse talento, esse recurso, essa ação, que é oração de intercessão, interceder por alguém, orar por alguém. Faça isso. A igreja de Jesus tem que fazer isso. Os ministros do evangelho precisam disso, meus irmãos. Nós precisamos que vocês orem por nós. Deus é grande, Deus é bom, Deus é soberano. Ele poderia muito bem dizer, não diga isso, não peça para as pessoas orarem. Deixe que eu dou a você a condição, deixe que eu sustento você. E ele sustenta mesmo. Deixe que eu te dou a condição de pregar, deixe que eu te dou a condição de pastorear, e ele dá mesmo. Mas ele ordenou que nós orássemos uns pelos outros. Parece que ele estabeleceu uma regra e que tem certas coisas que só acontecem se a igreja orar. Isso não significa que Deus não pode fazer, entende?
Ele não pode fazer sozinho. Ele pode. Eu posso, diz o Senhor. Eu faço sozinho. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas eu também quis que eu decidi que eu só vou fazer se a igreja orar. E não adianta a gente ficar filosofando. Oh meu Deus, às vezes as pessoas elas cometem muito essa falha de querer ficar analisando Deus. Que coisa absurda. Alguém ficar analisando Deus e perguntando que Deus estranho é esse que fica aí com capricho querendo que alguém ore para ele fazer alguma coisa. Não entremos nisso, não façamos esse questionamento. Há um mistério por trás disso, mas creiamos e confiemos no Senhor. Ele sabe o que diz, Ele sabe o que faz e Ele mandou a gente orar uns pelos outros. E os seus servos e homens muito abençoados, muito visitados, muito usados, como este Paulo, chegaram a dizer: orem por mim, para que se abra a porta da palavra. Por que ele não se virou sozinho? Estudou sozinho a palavra? Buscou a Deus sozinho no seu quarto? Não, ele pede à igreja: igreja, ora por mim, para que se abra a porta da palavra. Então, em vez de você me jantar, e jantar os seus pastores, eu coloquei me jantar aqui no sentido de os pastores, os pregadores. E o que seria isso? Jantar é ali na mesa você reunido, ó. Chega um, passa o maçarico, chega outro e usa maçarico hoje na cozinha, né? Eu estou atualizado. Maçarico de solda, usa na cozinha. Chega outro e gratina o pastor, aí chega outro, vira, chega outro, passa um molhozinho branco e ó, bota para dentro. Em vez de você fazer isso, ore por mim. Eu estou colocando agora o mim aqui, representando os sujeitos que ocupam essa função. Ore por nós. Assim como Paulo sabia que a igreja de Filipos estava orando pelo pastor deles que estava na prisão. Assim como a igreja de Jerusalém orava por Pedro incessantemente quando ele foi preso por Herodes. Pedro foi preso por Herodes pouco tempo depois de Herodes ter mandado matar Tiago ao fio da espada. E vendo que isto alegrara aos judeus, também mandou prender Pedro, e Pedro foi preso. E Pedro estava ali, e enquanto ele estava ali na prisão, a igreja estava em incessante oração. Aí sabe o que aconteceu? De noite um anjo foi lá e tirou o Pedro da prisão. E o Pedro, quando saiu, foi para o lugar onde os irmãos estavam reunidos, que era a casa da mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho, Marcos. Uma mulher rica. Uma casa grande, provavelmente o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu, provavelmente o lugar onde foi a última ceia, e a igreja reunida lá, orando, e o Pedro bate lá, e vai, e ele chega lá, ainda eles estão orando por ele, e o Senhor já fez. Então, orem por nós, pregadores, agora e na hora de nossas atividades, amém. E para não ficar só nos pregadores, orem uns pelos outros. Porque aqui eu já abro um parêntese aqui em associação livre aqui na minha cabeça. Todos vocês devem ser pregadores. Todos vocês devem ser evangelistas. Eu sempre repito essas coisas aqui. Sempre me vem à mente essa ideia aqui, quando eu estou pregando. Que você que se senta aí, tem uma impressão de que tem menos responsabilidade com a palavra do que alguém que está aqui no microfone. Você não tem menos responsabilidade.
de que você não precisa levar tão sério a palavra como aqueles que estão aqui, atrás de um microfone. E você precisa levar a sério a palavra. Que você não precisa entender a palavra como os que estão aqui. Você precisa entender a palavra. Não se deixe enganar pela sua cabeça. Não se deixe enganar pela sua preguiça. Não se deixe enganar pelo diabo. O Senhor te dá a condição de você mergulhar nos tesouros do conhecimento e da sabedoria dele. Eles estão aí disponíveis para todos. Para todos. Um parêntese. Mas nós estamos falando aqui de oração intercessória e da provisão do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Essas duas forças iam redundar, iam resultar na libertação do apóstolo Paulo. É o versículo 19. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, em nada serei decepcionado, é uma outra palavra que poderia estar aqui no lugar de envergonhado. Eu não vou me decepcionar. Eu estou esperando isso. Irmãos, é importante você saber que toda vida que você lê a palavra esperança, esperando, espero, não é no mesmo sentido de hoje. Não é que o Paulo estava preso e dizia assim: eu espero que eu seja solto. Quando você escuta isso, dá a entender que ele está em dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu quero ser, mas eu não sei se eu vou ser. Eu espero, como uma mulher que já está noiva há 15 anos e diz assim: eu espero um dia casar, eu espero que ele decida casar comigo. Pode ser que não case. Mas toda vida que você lê esperança, espero, esperando, no Novo Testamento, sempre é uma certeza, é uma esperança certa. Quando ele diz isso, ele diz assim: eu tenho certeza. Eu estou só esperando, mas eu já tenho certeza. É só uma questão de tempo, mas eu já tenho certeza. É assim o nosso sentimento quanto à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos só esperando, mas é certeza. Espero Jesus que voltará. E ele aqui diz: eu espero que eu não vou me decepcionar. Eu já sei que eu não vou me decepcionar. Não serei envergonhado. Com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não tem erro. Se eu viver e sair dessa prisão, Cristo será engrandecido. E se eu não conseguir sair e sair para morrer, Cristo será engrandecido. Essa deve ser uma meta de cada um de nós, que toda atitude nossa engrandeça ao Senhor. Comendo ou não comendo, glória a Deus. Bebendo ou não bebendo, glória a Deus. Ganhando ou perdendo, glória a Deus. Sendo apoiado, acolhido ou sendo abandonado, glória a Deus. Tendo muito pão ou tendo escassez, glória a Deus. Empregado ou desempregado, glória a Deus. Cristo será engrandecido em toda e qualquer situação da minha vida. É isso que Paulo diz, e é isso que eu estou querendo aqui me esforçar para dizer aos irmãos, que é possível acontecer na vida dos crentes. Toda situação glorificando a Deus. Agora, por que Paulo era assim? Qual era o segredo de Paulo para que ele chegasse, para que ele tivesse chegado nesse ponto? É porque para ele diz no versículo 21, para ele, o que era o viver? O que era o viver para Paulo? Cristo. Meus irmãos, assim, me falta capacidade, me falta condição de fazer comentários
que alcancem a profundidade de uma declaração dessa. Uma pessoa chegar e dizer: o viver para mim é Cristo. O que é que isso significa, irmãos? Meditemos sobre isso. O que é que significa isso? Talvez nos ajude um pouco a pensar assim: o que é o viver para nós? Talvez a gente fizesse um exercício mental, que poderia ser uma dinâmica de grupo individual. Olha só que loucura, como é que é uma dinâmica de grupo e é individual? Uma dinâmica, uma atividade onde eu escrevesse assim: para mim o viver é. Aí eu completasse. E eu fosse bem sincero. Eu tenho certeza que a maioria de nós, ou talvez todos nós, depois de colocarmos sinceramente o que é o viver de cada um, nós íamos ficar com vergonha. Para mim o viver é. Porque para o mundo nós sabemos. Vocês todos já ouviram a expressão: isso é que é vida. E nós poderíamos até dizer: isso é que é viver. Inclusive, existe uma música que diz isso. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é que é viver. Viver em negação, não é? É isso que essa música quer nos ensinar. Viver em negação. Esqueça os seus problemas e curta a vida. O que é viver para você? O que é a vida para você? O apóstolo Paulo responde de uma maneira muito simples, direta e profunda: para mim, a vida é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Eu vivo nele. Eu vivo para ele. Tudo que eu faço é pensando nele. Todas as minhas ações têm ele. Não se trata de se tornar um religioso profissional, até porque Paulo não era isso. É possível que passe na nossa cabeça a ideia errada de que o viver é Cristo para essas pessoas, para um pastor, para um diácono, sei lá, para um padre, porque eles estão vivendo a religião, é profissional, o dia todo eles estão pensando nisso. É para você também pensar nisso o dia todo. Mas o que eu faço não tem nada a ver. Tem, porque quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Até porque qualquer coisa que você faz, você só faz porque Cristo é real. Se Cristo não fosse real, se Cristo não fosse uma realidade, se Ele não tivesse feito o que fez na cruz, você não era capaz de fazer nada das coisas que você faz. Você nem existiria. Portanto, o teu viver tem que ser Cristo. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos faz entender isso, mas entender, Senhor, não é suficiente. Nos faz internalizar isso no mais profundo do nosso coração, para que a gente possa viver Jesus. Eu faço essa oração aqui sinceramente, irmãos, a vocês, porque eu acho que eu tenho um pouco de consciência do quão difícil isso é. Do quão difícil é manter a nossa mente em Cristo.
dentro de um ônibus lotado, com pouco dinheiro no bolso, com um filho doente, com um pai grosseiro, com um trabalho precário, e para a gente não ficar só se vitimizando com a porcaria que muitas vezes nós mesmos somos, não é? Porque somos vítimas e somos carrascos também, muitas vezes. E tudo isso é a vida. Nós fomos programados, irmãos, desde que a gente nasceu, a gente foi programado. Me lembrando de uma canção de uma banda de rock. Ele começa a canção dizendo: quando nascemos, fomos programados. Não vou continuar, não. Porque eu quero ir por outro rumo, diferente do da canção. Nós somos programados. Quando a gente nasceu, a gente foi programado. E as programações que estão colocando em nós, é porque eu não entendo muito dessa coisa de computador, mas eu sei que existem programas e os computadores só funcionam porque existem programas. E os programas só existem porque existem programadores que colocam esse programa lá dentro. E o computador funciona de acordo com o programa que foi colocado lá dentro. E nós fomos também, de certa forma, programados desde que a gente nasceu. E as programações que estão sendo feitas, elas estão ficando cada vez piores. Cada vez piores. Nós somos programados para não suportar dor, para não sofrer, para não suportar crítica. Nós somos programados para o conforto. Nós não aguentamos quase nada de desconforto. Irmão, eu estou certo ou estou errado? Nós somos programados para a moleza. Nós fomos programados para que tudo dê certo. Desde cedo nós somos programados. É porque agora está me fugindo o que Pedro falou. Mas ele falou alguma coisa assim: pelas vãs tradições dos nossos pais. Ele chamou o que os nossos pais passaram para nós de coisas vãs. Com as melhores intenções, os nossos pais nos programaram. E como eu disse, as programações estão cada vez piores. Porque nós não aguentamos desconforto, estamos sempre reclamando. Queremos sempre ser servidos. Queremos que o pedaço maior seja nosso. Nos revoltamos se não deixaram para nós. Nos achamos sempre os injustiçados, porque nós somos programados. Temos culpa não, irmão. Temos culpa não, foi a gente fez isso com a gente não. A geração do meu pai, o pai dele, não programou ele do jeito que meu pai me programou. O pai do meu pai, que era meu avô, programou ele de outro jeito, ele aguentava mais sofrimento. Era melhorzinha a programação, mas tinha muito problema também, porque eu podia nem rir. O menino podia nem rir. Se o menino rir, está rindo de quê, menino? Toma uma bofetada no meio da cara. Sai daqui, menino não tem vez, né? Está errado, irmão. Isso aí está errado também. Mas não posso negar que estes erros tiveram as suas vantagens para essas pessoas. Aí o meu pai já começa aquela mentalidade: não, eu vou tentar ver se eu passo para o meu filho alguma coisa melhorzinha para ele sofrer menos. Aí eu já passo para o outro, aí a desgraceira já está feita. Aí eu fico pensando nos filhos dos meus filhos. Eu estou entrando aqui numa seara, num outro caminho, né? Está quase uma palestra assim.
Mas porque eu vou tentar voltar para o texto, eu vou tentar ver se eu consigo voltar para o texto. Porque era para a gente ter encontrado um equilíbrio, era para a gente ter encontrado um meio termo. Um equilíbrio, não era para ser também como era antes, uma grosseria, uma violência, né? Um terrorismo, quase uma tortura. Mas os que sobreviveram, parece que aguenta mais, né? Porque no mundo parece que tem isso aí mesmo. Violência, tortura e um bocado de coisa, não é não? Não estou defendendo essa educação violenta. Mas também vejo que nós chegamos num ponto em que nós estamos programando as pessoas para elas serem para que tudo dê certo. E aí, quando a vida começa a apresentar as dores, os desconfortos, porque a vida não dá a mínima para o que o teu pai fez por ti e para a maneira como a tua mãe te educou. A vida não dá a mínima. Ela vai se apresentar do jeito que ela se apresentar. Diz que esses dias eu vi um cara mostrando que estava acordando. Eu não sou muito fã dessas coisas não, mas ele estava mostrando que estava acordando. Ele não estava mostrando que estava acordando, ele já estava se mostrando acordado às 3h40 da manhã, fazendo exercício físico numa academia. Ele devia ser rico, porque talvez a academia fosse no próprio lugar que ele morava, né? Porque ele não ia 3h40 da manhã, não tem academia aberta. E ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, ele, médico, né? Ele disse, eu poderia ter acordado mais tarde, porque eu só tenho operação para fazer tal hora, não sei o quê. Acordei às 3, estou aqui às 3h40, porque eu resolvi dar para o meu corpo, para a minha vida, pequenas doses diárias de desconforto. Porque a vida é mestre em dar desconforto para a gente. E quando vier uma situação de desconforto, eu vou estar um pouco mais preparado para ela, sim ou não? Quando eu tive que levar parente meu passando mal, não é? Numa situação que eu achei que era até um AVC, e achei que não ia escapar, e chegou ali na UPA, e aquele negócio todo, é um desconforto terrível, irmão. Lá dentro de mim, o meu sentimento, como eu queria estar em casa agora e nada disso estivesse acontecendo e eu pudesse estar deitado assistindo Netflix. Um desconforto terrível, uma angústia terrível. Que coisa ruim estar aqui nessa UPA. E eu estava lá e fiquei até umas 2 e voltei e tive que voltar 5. Eu só dormi 3 horas. Digamos que eu fosse esse cara da história que eu contei e já tivesse acostumado a acordar às 3 da manhã, eu não tinha sentido tanto, né, irmão? Então, nós estamos nessa onda. Um homem como esse aqui, um homem como Paulo, para quem o viver é Cristo, eu vou conseguir voltar para a mensagem, porque por termos sido programados para o conforto, eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas hoje, para mim, viver é ter conforto. Para mim, viver é ter uma boa casa, um bom sofá, uma boa TV, uma boa comida. Isso é que é viver. Vocês estão me entendendo? Mas para Paulo, viver é Cristo. O nosso viver deveria ser Cristo. Nele deveria estar o nosso prazer. Glória a Deus por isso. Porque essa palavra que eu estou dando não é uma defesa do sofrimento. Cristo não se alegra em ver um servo dele
preso a um tronco, sendo chicoteado, e Cristo, oh, que maravilha, eu criei ele para isso aí, eu quero mais é que ele seja. Não, é que Cristo, ele é capaz, ele é poderoso para nos proporcionar prazer e alegria e conforto espiritual. Mas por que que nós não provamos esse prazer e essa alegria, esse conforto? Porque nós achamos que vamos encontrar o prazer, a alegria e o conforto num pacote de Cheetos. Num pacotão de R$ 25 de Doritos. Maratonando uma série, começando na sexta-feira, às 10 da noite, terminando no domingo de manhã, com a cara igual um zumbi, morto de feliz, com a boca toda suja, os dentes tudo estragado e amarelado de salgadinho. E dizendo, que prazer. Em Cristo há prazer real, em Cristo há alegria real, em Deus há contentamento. Por isso que essa mensagem não é uma defesa do sofrimento. Em Deus não há sofrimento, em Deus há alegria. Vocês me entendem? É absurdo, não cabe dizer assim, eu vou ali sofrer em Deus. Não existe isso, irmão. Em Deus ninguém sofre, em Deus há fartura de alegria. Na presença de Deus há fartura de alegria. Não está escrito assim, não? Não estou defendendo a tristeza e nem o sofrimento. É que nós estamos apontando o telescópio, o binóculo para o lugar errado. Apontemos para Cristo, que o nosso viver seja Cristo. Porque se o nosso viver for Cristo, então nós teremos a condição de dizer essa frase tão poderosa, tão forte: e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Notem que isso aqui não é a frase de uma pessoa que está com vontade de morrer. A maioria delas, abro outro parêntese aqui, a maioria destas pessoas que estão com vontade de morrer tem uma doença mental. Que fique bem claro. E precisam ser tratadas. E se elas forem tratadas, e quando elas são tratadas, muitas vezes a vontade de morrer se acaba. Não é? Então, jamais é para uma pessoa que já sentiu vontade de morrer por uma dor emocional se basear, querer usar um texto desse. E dizer assim, ó, tá vendo como o certo é a gente se matar, porque morrer é lucro. Não, nada a ver. Esse morrer é lucro aqui está ligado ao fato de que o viver é Cristo. Se o meu viver é Cristo, no dia, porque eu sei que eu vou morrer um dia, mas isto não me assusta mais. Para mim será lucro, porque eu estarei com Ele. Inclusive, isso é algo controverso. Os evangélicos pensam, algumas linhas evangélicas pensam de modo diferente. E eu creio que esse não é um ponto central, por isso eu tenho liberdade de consciência, dada pela nossa própria igreja, e acima da igreja por Cristo, para crer. Eu creio que quando a gente morre, na mesma hora a gente está com Cristo. Eu creio assim. Você tem a liberdade de acreditar no sono da alma. Se você quiser, fique à vontade. Morreu, fica dormindo, esperando Jesus voltar. Mas eu olho para uma passagem dessa e para mim salta que Paulo está dizendo, se eu morrer, eu vou estar com Cristo na mesma hora, porque é muito melhor. Para mim,
Não chega uma lógica em que Paulo dissesse assim: eu acho melhor morrer e ficar dormindo, esperando. Eu creio assim. Isso é um ponto secundário. É um ponto secundário. Não é a espinha dorsal do credo cristão. Nesse ponto nós podemos pensar diferente, não tem problema nenhum. Mas o fato é que, encontrando-se com Cristo, ou até dormindo, para depois se encontrar, de toda forma, é melhor. É isso que ele diz aqui, ó. Deixa eu avançar, porque eu queria até o 26. Deixa eu avançar. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Não é uma questão de escolha, porque não é ele que escolhe. Não é Paulo que escolhe se vive ou se morre. É Deus que escolhe. Mas aqui ele quer dizer assim: eu não sei o que eu diria que eu prefiro. Se alguém me perguntasse: Paulo, você prefere ficar vivo ou prefere logo morrer? Eu não sei, porque eu fico dividido no versículo 23, assim. Eu fico dividido, constrangido. Eu tenho o desejo de partir. Para quê, irmão? Está escrito aí na sua Bíblia. É por isso que eu creio. Assim. Né? Por mais que possa ter alguma interpretação, alguma... né? Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É por isso que aqui não se trata de defesa de sofrimento, porque com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós não sabemos o que é alegria ainda não. Mas por vossa causa, igreja, e aqui é outra lição importante, o Paulo não pensava nele, pensava na igreja. Por vossa causa, igreja de Filipos, é mais necessário que eu permaneça na carne, ou seja, vivo. E eu estou convencido disso, eu estou certo disso. É até isso que eu estou pedindo a Deus, provavelmente. Era isso que ele estava pedindo a Deus, para ficar vivo. Certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que vocês progridam, para o vosso progresso e para a alegria da vossa fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo Jesus, que eu seja um instrumento, que pela minha presença, que pelo meu trabalho, que pela pregação que eu trago, aumente em vocês o motivo de vocês se gloriarem em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor para hoje, nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, nessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, que nos traz tantos ensinamentos. E eu espero que algo de Deus fique no seu coração e você leve isso a sério, verdadeiramente, que não seja só um discurso que entre num ouvido e saia pelo outro, mas fique no teu coração e você viva no teu dia a dia estas verdades da palavra do Senhor. Amém e amém. Fiquemos de pé e vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus amado, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia que nos proporcionou mais um encontro, que nos proporcionou, Senhor, mais um momento de louvor, de adoração, um momento em que a tua presença foi exaltada aqui nesse lugar e que a tua palavra mais uma vez foi proclamada. Nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa pequenez, envergonhados falamos contigo, porque, Senhor, quando olhamos para a tua palavra e descobrimos essas histórias, e descobrimos, Senhor, estes homens, a maneira como eles viveram, nós nos constrangemos, nos envergonhamos, porque estamos tão distantes disso, e o Senhor nos deu também a condição de nós alcançarmos esse nível, meu Pai, porque o mesmo Jesus que morreu por Paulo, morreu também por mim, morreu por cada irmão e cada irmã que está aqui e que estão me ouvindo, Senhor. E por isso eu te peço que nós tenhamos a condição dada pela tua graça, tenhamos, Senhor, a clareza, o caminho para chegarmos nesse nível, nesse ponto, em que nós possamos declarar, não somente da boca para fora, mas declarar com o nosso coração e em toda sinceridade e verdade, que para nós o viver é Cristo.
que para nós o viver seja Cristo. Que não seja o viver apenas dos pastores, pregadores, ordenados, oficiais da igreja, mas que seja o desejo, que seja a forma de vida, seja o viver de cada irmão e de cada irmã. Começando até pelas crianças, já aprendam, já sintam, já vivam a verdade de que o viver é Cristo. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.